Gelobt und gepriesen sei der Herr für die Lieder, die wir schon hören durften. Noch einmal grüßen wir alle herzlich, die sich in der Zwischenzeit zugeschaltet haben, im teuren Namen unseres Herrn. Lasst uns als Gemeinde noch 2 Lieder singen. Lied Nummer 24 aus dem Heft, lasst uns beginnen, das dort auf Golgatha stand, einst ein altraues Kreuz. Lied Nummer 24. Amém. Ontem nós falamos do coroar e agora cantamos que o Senhor possa conceder graça, que nós possamos nos manter tão firmes até o fim. Vamos cantar conseguindo o segundo hino número 29. Ó maravilhoso Salvador, meu Rei, meu Senhor, meu Jesus, Salvador da terra. Número 29. Oh, heaven, just let the light
Salvador da terra. Tu me preenches com alegria o coração e me levas à tua tenda. À sombra da rocha, lá estou bem. Quando queima o calor do deserto lá fora. Ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma. Quão bem descansa lá a alma. Ó Jesus, meu Salvador, como tu és fiel. A tua mão me ajuda à sombra da rocha, lá estou bem. Quando queima o calor do deserto lá fora. Ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma. Quão bem descansa lá a alma. Ungiste a cabeça com alegria e me preenches, me concedes um cálice cheio. Canto e louvo em direção aos céus, que tal Redentor é meu. À sombra da rocha, quando queima o calor do deserto lá fora. Ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma. Quão bem descansa lá a alma. E quando arrebatado as nuvens do céu, entrar para a glória. Então te glorificarei, eterno amor. À sombra da rocha, lá estou bem. Quando queima o calor do deserto lá fora. Ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma. Quão bem descansa lá a alma. À sombra da rocha, lá estou bem. Quando queima o calor do deserto lá fora. Ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma. Quão bem descansa lá a alma. Glória e louvor seja ao Senhor trazido por sua graça e fidelidade. Cantaremos ainda um corinho, mas primeiramente quero passar as saudações que nos foram
dadas do irmão Noé, do país de língua portuguesa, do irmão Manasse, do Haiti, da Austrália, do irmão Emanuel e a irmã Thelma, do Paquistão, do irmão Rashid e do irmão Jonas, do irmão Pascal de Lyon, da França, da Itália, do irmão Michea, igualmente da Itália, do irmão Rafael e da irmã Maria, irmãos da Bulgária, e saudações da África, começando com o irmão Lutica, também de uma igreja de Botsuana, irmão Gaudi de Abidjan, Costa do Marfim, o irmão Mateus de Moçambique, irmão Nyagi de Nairobi, no Quênia, o irmão Chofer de Kigali, em Ruanda, irmão Leônidas do Burundi. E agora vem as saudações dos dois Congos, o irmão Teri de Bukavu, o irmão Bernard Ulala de Kinshasa, irmão Bulumba de Goma, irmão Manaka de Lumbumbashi, irmão André de Kananga. Agora vem as saudações da África do Sul, do irmão Leonard, da cidade do Cabo, de Pretória, do irmão Laurent, do irmão Alec, do irmão Filemon, do irmão Tabo, do irmão Lupondo, do irmão Zulu e do irmão Motika de Joanesburgo. E aqui, no finalizando, mais saudações, eu resumirei de Uganda, do campo de concentração, onde todos também estão vindo agora, estão conectados. Vamos cantar ainda o corinho número 11. Então o irmão Borg nos lerá a palavra de introdução, corinho número 11. Não é ele maravilhoso, não é ele maravilhoso. Não é ele maravilhoso, não é ele maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, não visto, não ouvido, mas esclarecido na sua palavra, não é ele maravilhoso, maravilhoso? Sim, ele é maravilhoso, sim, ele é maravilhoso, sim, ele é maravilhoso, maravilhoso, sim visto e ouvido, porque esclarecido através do seu Espírito, sim, ele é maravilhoso, maravilhoso. Obrigado. A isto podemos dizer amém. Ele é maravilhoso e ele permanece maravilhoso. Somos gratos a Deus que podemos estar nessa manhã novamente aqui. Também os desejos de bênçãos que são lidos aqui. Irmãos e irmãs, não somos gratos por isto? Mundialmente, irmãos, mesmo se não podem estar aqui na reunião, eles nos enviam bênçãos, saudações e bênçãos, não somente ao irmão Frank, mas a todos vocês. Não é isto maravilhoso? Estamos ligados com tantos irmãos e irmãs mundialmente, que o Senhor possa nos abençoar juntamente também nesta manhã. O hino que acabamos de cantar, ó maravilhoso Salvador, a segunda estrofe, eu desejo ler mais uma vez. Ó Jesus, meu Salvador, como tu és fiel, ele é fiel. Já não experimentamos a fidelidade do Senhor ontem à noite, o atuar do seu Espírito. Ele estava presente e me ajudou. Ele ajudou a vocês. Glória e louvor. Ele é fiel.
Tu me concedeste a liberdade. Ele não nos libertou? Me apoia e me carrega a sua mão ajudadora nesta manhã. Ele nos apoia e nos ajuda. A sua mão e me preenche a alma com força. Isso nós queremos, que hoje Ele nos preencha com o Seu Espírito Santo, que Ele conceda a graça para proclamarmos a Sua palavra, que Ele conceda direção e a unção do Seu Espírito a nós. Eu desejo, antes de orarmos juntamente, ler uma palavra de introdução de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 22. 1 Pedro 2, versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ele mesmo, irmãos e irmãs, os teus, os meus pecados, Ele levou para cima ao madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Não é isto maravilhoso? Plena salvação, plena redenção. E pelas suas feridas fostes sarados. É um fato. Também hoje, nesta manhã, podemos vivenciar isto através das suas feridas. Não seremos, nós já fomos sarados. O profeta Isaías, 600 anos antes de ter acontecido, ele já profetizou. Nós olhamos para 2000 anos atrás, quando aconteceu no Gólgota. E nós cremos nesta manhã hoje que isto é uma realidade divina. Através das suas feridas, vocês são sarados. Glória e louvor, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Todos nós, irmãos e irmãs, estávamos indo ao erro, mas Ele nos chamou, Ele nos buscou. Não nós o buscamos, Ele nos buscou e nos achou. Ele nos tomou na sua mão, na nossa mão nos segurou. Suas almas foram voltadas. Ele nos redimiu em espírito, alma e corpo. Sim, o corpo faz parte. Através das suas feridas fomos sarados. Nós somos gratos. Hoje, nesta manhã, que Ele, do qual falamos, está presente. Ele está presente. Ele passa por nossas fileiras. Ele sabe o que tu necessitas. Eu não sei. Você não sabe o que eu necessito, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o nosso anseio e o que cada um necessita, e Ele quer nos conceder isto. Vamos nos levantar e juntamente orar. Pai Celestial, nós te agradecemos que também, nesse domingo de manhã,
podemos estar reunidos aqui no Teu maravilhoso nome para Te agradecer por ontem à noite, por Tua graça, pelo atuar do Teu Espírito, por Tua preciosa palavra. Nós pedimos também por hoje, nesta manhã, abençoe a cada um que está presente, abençoe a todos mundialmente que estão ouvindo, estão vivenciando também. Abençoe e fortifique nosso irmão. Direcione ele através do Teu Espírito para falar o que Tu queres dizer. Senhor, Tu nos ajudaste ontem à noite, ajuda-nos também nesta manhã. Venha, chegue ao Teu direito no nosso meio e preenche e cumpra todas as Tuas promessas. Senhor, se há enfermos no nosso meio, Senhor, Tu carregaste os nossos pecados, por isso nós Te agradecemos e através das Tuas feridas fomos sarados. Senhor, que não sejam apenas palavras, mas que se torne realidade divina no nosso meio, nas nossas vidas. Senhor, também nesta manhã, cure cada enfermidade, salve o que está perdido, torne tudo bem, também os amarrados, liberte. Senhor, nós Te agradecemos por esta plena salvação, pela vitória do Gólgota, pelo precioso sangue. Abençoa-nos agora e tenha misericórdia de nós. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Permanecemos em pé. Haverá uma bênção de criança. Peço que os pais venham para a frente agora. Podemos cantar Eu o amo, eu o amo. Eu o amo. Eu o amo. O precioso Cordeiro de Deus que me amou e por mim morreu no madeiro da cruz. Que língua? Alemão? Daniel temos aqui. Senhor, Todo-Poderoso Deus, Tu concedeste aos nossos preciosos irmãos uma criança saudável, um Daniel. Nós o consagramos a Ti, ó Deus, que a Tua bênção possa descansar sobre ele e sobre toda a família. Que todos, papai e mamãe e o filho, sejam consagrados a Ti para o tempo e para a eternidade. No santo nome de Jesus. Amém. Amém. Temos ainda mais um? Benjamin. Fiel Senhor, nós te trazemos Benjamin. Amado Senhor, Tu ainda és o mesmo hoje. Tu tomas as criancinhas nos Teus braços. Tu as aceitas e as abençoas. Ó Senhor, abençoe Benjamin, abençoe toda a família, que todos possam ser consagrados a Ti para o tempo e para a eternidade, no santo nome de Jesus. Amém. Glória e louvor seja ao Senhor. Vocês podem sentar-se. Estamos de fato dominados pela graça de Deus,
que nós pessoalmente podemos vivenciar e também ontem à noite novamente pudemos vivenciar, e também hoje nós olhamos para cima, para o trono da graça. Para nós vale sempre: reúna-me o meu povo, que ouçam as minhas palavras. Nós não chegamos somente aqui para tomarmos parte de uma reunião, nós chegamos aqui para ouvirmos a santa e preciosa e revelada, preciosa Palavra de Deus. Que todos sejam abençoados. Além dos e-mails, haviam telefonemas e telefonemas de todos os lugares, da Austrália, da África, de todos os lugares. E nós somos de fato gratos ao Senhor, também por todos os nossos tradutores, e que Deus possa abençoar a todos, especialmente irmão Jean Lambert, que em todos os últimos fins de semana vem a Zurique para traduzir lá, e cada primeiro fim de semana ou domingo vem aqui. Deus te abençoe de forma muito especial. Então, irmão Pacheco, Deus te abençoe e Deus abençoe a todos na língua espanhola. Então temos todos os nossos irmãos, o irmão Etienne Ginton e todos os irmãos que estão lá em cima sentados para traduzirem. Eu creio que temos 15 línguas diferentes. Também para isto somos de coração gratos. E às vezes ouvimos a frase: isso existe na Terra somente uma vez, que pessoas de todos os lugares vêm, e que em todos os lugares, em todo o mundo, podem ouvir juntamente. Todos que pela primeira vez estão aqui, também os dois irmãos de Abidjan, e quem quer que esteja aqui pela primeira vez, Deus o Senhor vos abençoe de forma especial. Sintam-se em casa. E temos um e-mail especial do irmão Cláudio Miskis. Está no momento novamente em Phoenix, Arizona. Está traduzindo agora lá para a língua portuguesa. E todos podem, também em Angola, Moçambique ou Brasil, todos podem ouvir juntamente. Nós somos gratos a Deus, o Senhor, de coração por isto. Então temos na carta circular como uma memória ao nosso amado irmão Helmut Miskis. Brevemente, mas de coração, nós passamos de novo. Deus o colocou como bênção especial em muitos países e também aqui em nós. E se eu chego ao escritório, tudo que se está das coisas que foram colocadas, ele fez. E todos que no sábado à noite caminham pelo pátio e veem as grandes lanternas, ele pediu da cidade e nós recebemos de presente. O seu coração estava na coisa ligada em todos os campos. Que Deus, o Senhor, possa abençoar todos que pertencem à família Miskis, abençoar da riqueza da sua graça. Sim,
nós olhamos em dezembro para algumas experiências poderosas. Há 60 anos atrás, nós começamos a traduzir as pregações do irmão Branham, o irmão Alfred Borg, irmã Borg, meu irmão Helmut e alguns estavam juntos. 60 anos vieram e passaram, e nós olhamos de fato de volta para todos esses anos nos quais Deus, o Senhor, concedeu graça acima de graça. Também para o dia 2 de dezembro de 1962, quando em Jeffersonville estive lá, e para o dia 3 de dezembro, quando o irmão Branham, através de revelação, me disse o que eu deveria fazer, e então ainda me disse: sobre a Alemanha não há maldição. E por causa daquilo que foi feito aos judeus, Deus, Ele buscará a responsabilidade àqueles que carregaram sobre si responsabilidade. E eu já disse isso aqui uma vez. Ele se tornou um pouco quieto, silencioso, e disse: irmão Frank, sobre a viagem de Paulo para Jerusalém, você não precisa se preocupar. Ela estava na vontade de Deus. Cada vez, quando eu havia lido nos Atos dos Apóstolos que Paulo havia feito uma viagem para Jerusalém, para a purificação dos pecados, pagou para si e para os seus acompanhantes, e dando juramento no templo, eu sempre disse: por que você fez isto? E de fato, por revelação, imaginem, uma coisa tão pequena, e mesmo assim, Deus revelou isto ao seu profeta. E eu vos digo, isto é simplesmente poderoso. Se eu me lembro de todas as vivências, e especialmente no chamado, em todos os direcionamentos do Senhor, até o dia de hoje, a todos nós não permanece nada além do que agradecer ao Senhor de coração, que nos deu a direta conexão àquilo que Ele está, o que determinou para este período, pela graça nos concedeu. Nossos olhos espirituais Ele abriu para que possamos crer, aceitar e vivenciar juntamente. Também todos os irmãos servidores, eu quero saudar, especialmente dar as boas-vindas, que todos se sintam bem e todos saibam que aos olhos de Deus somente temos diversos ministérios, mas nenhum é maior e nenhum é menor, mas sim nós fazemos o que o Senhor nos ordenou. Nós participamos, nós repartimos o alimento espiritual, como o Senhor predisse que Ele enviaria uma fome. Sim, Deus abençoe também o irmão Siegfried, na tradução. Deus abençoe a todos, mesmo se eu não tenha mencionado os nomes de todos. Deus abençoe a regência aqui, Deus abençoe a todos. Eu simplesmente estou dominado por aquilo que Deus, nesse tempo, em todos esses anos, o que Ele fez.
Voltando ao dezembro, no dia 12 de dezembro, o irmão Branham, em 1965, ele fez a última breve pregação, e no dia 18 de dezembro houve o acidente. No dia 24 de dezembro, a partida para o lar. E, irmãos e irmãs, se pensamos sobre todas essas coisas, então, de fato, podemos agradecer novamente a Deus, que não interpretamos nada, mesmo se o irmão Branham disse, o meu ministério na África ainda não está terminado, mesmo se ele tenha dito, eu irei a Israel, e se ele disse, eu terei a missão da tenda, algumas coisas sobre a impressão, ele disse que ele teve, sem que houvesse uma ligação para uma revelação. E isto é tão importante, irmãos e irmãs. Mesmo se o irmão Branham toma a sua filha Sara e a abençoa e diz, você será uma profetisa do Altíssimo. Isto foi o irmão Branham. Eu digo Rebeca. Ela viveu e morreu e não foi profetisa. E quando tomou seu irmão José nos seus braços e disse, você será um profeta do Altíssimo, vírgula, esta é a minha oração. E nós temos que deixar isso com Deus, de fato, deixar isso com Deus, o que Ele faz. Se então, todavia, acontecem coisas que jamais deveriam ter acontecido, se então uma chave de Jeffersonville é enviada a todo mundo, a todos os irmãos, com a pirâmide e com 3 passagens bíblicas, então isso não é fé, mas sim superstição. E isto simplesmente tem que ser dito muito claramente. Nós cremos que Deus enviou o seu profeta, mas justamente este triângulo da pirâmide foi o primeiro sinal da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. E o sinal da maçonaria, das lojas de maçonaria, está na mesa quando eles dão o juramento. E a Nova Jerusalém não é uma pirâmide e também não é um cubo, mas tem altura e na largura são iguais, é igual. E se eu sorrio um pouco agora, mas quando eu vi a Santa Cidade, eu poderia desenhar precisamente poderia desenhar. Nós somos simplesmente gratos, irmãos e irmãs, que a nossa confiança nós colocamos em Deus o Senhor. E aquilo que o irmão Branham disse, nós simplesmente nós ordenamos biblicamente, e o que ele falou a partir de si, somente porque um irmão teve um sonho e ouviu a voz, eu caminharei mais uma vez por esta vereda. O irmão Branham repetiu isto e disse, eu caminharei por essa vereda mais uma vez. E os irmãos cavalgam ainda hoje sobre isso e dizem, o profeta, ele voltará e terá a sua missão na tenda, e eu simplesmente tenho que dizer que nós não aceitamos nada a não ser que esteja na palavra de Deus escrita.
E nós não esperamos pelo retorno do profeta, mas pelo retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. O irmão Branham teve o maior ministério que houve, ele fez, ele cumpriu, e também nisto eu penso muitas vezes de volta sobre o dom sobrenatural da revelação. Pessoalmente, nas reuniões, eu pude vivenciar pessoalmente, irmãos e irmãs, é simplesmente todo-poderoso. Não somente ouvir o que outros vivenciaram, mas ter poder estado lá, e com isto está ligado uma grande responsabilidade. Hoje, eu queria de fato que esta fosse uma reunião especial. Eu queria chamar o irmão Hans Heinrich, que ele falasse algumas palavras e orasse conosco. O irmão Russa, que ele também falasse algumas palavras e orasse conosco. Alguns irmãos que falassem algumas palavras daquilo o que se tornou grande para eles. Nós deixamos a palavra de Jesus Cristo morar ricamente entre nós. Você tem algumas palavras que você deseja falar, então venha e diga-as. E quem ainda que estiver aí, nós estamos entre nós. Nós estamos entre nós. Talvez no fim, se não for agora. E também o irmão Tati, isto eu quero também mencionar isto. Deus utilizou de forma especial para que o mundo inteiro possa ser equipado, para que todos possam se conectar e ouvir juntamente. E o irmão Miro também está aqui hoje. E a ele, Deus pôde utilizá-lo de forma especial. Ele também esteve juntamente no Paquistão. Ele é o homem que simplesmente sabe como tem que ser feito. E ele ainda, nos últimos anos, nos diversos países, ele me acompanhou para que todos encontrassem a conexão, porque Deus, para isto, o pôde utilizar, simplesmente com a técnica e com as coisas mais modernas, ou qualquer que seja, para que ele soubesse lidar com essas coisas, e assim o mundo inteiro pode se conectar e pode ouvir juntamente. Todos os irmãos, todos que têm uma parte na proclamação, naquilo, o que faz parte disso, no traduzir o que quer que seja, Deus o Senhor vos abençoe acima de pedido e acima da compreensão. E agora nós leremos algumas passagens bíblicas. Eu queria falar ainda um julgamento que me vai muito ao coração, especialmente com se refere à nuvem sobrenatural que dos irmãos dos trovões, de forma especial, é ligada com Lucas 21 e Mateus 24, o sinal do Filho do Homem. Irmãos e irmãs, vocês todos podem ler. Somente após o arrebatamento e após a tribulação acontecerá. Leiam isso em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 27. Lá é falado do retorno do Senhor. Assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Senhor. Em Mateus 24, versículo 29, nós temos então o tempo da tribulação, o tempo da tribulação.
E então, em Mateus 24, versículo 30, somente após o tempo da tribulação aparecerá o sinal do Filho do Homem. Eu disse pelo motivo, porque os irmãos dos trovões, até no cemitério, na pedra do cemitério, tem a nuvem, e com o texto, eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão. Como me sinto com relação a isso, ninguém pode imaginar. Todas as más compreensões, todas as interpretações, é simplesmente incompreensível. Tudo o que está acontecendo de homens que se referem ao profeta, mas não à palavra de Deus, e não tem ideia nenhuma de um envio divino ou um chamado divino, mas simplesmente dizem o que simplesmente lhes vem à cabeça. Não, e mais uma vez não. Também nisto temos que ler, após o tempo da tribulação, o sol se escurecerá. E então temos que ir, Apocalipse 6, versículo 12, ao sexto selo. Somente no sexto selo, o sol perderá o seu brilho e a lua se tornará em sangue. Não hoje e não 1963, mas somente após o tempo da tribulação, durante o sexto selo. Quão gratos nós podemos estar que a santa palavra de Deus nós respeitamos e passamos de passagem bíblica a passagem bíblica e vemos tudo em harmonia divina e podemos aceitar assim. Também para isso, nós somos muito gratos ao Senhor. Também por isso que recebemos a introdução no plano de salvação de Deus e especialmente a revelação de Jesus Cristo. Quando e em que contexto Ele é Filho de Deus? Quando e em que contexto Ele é Filho do Homem? Quando e em que contexto Ele é Filho de Davi? Aonde pertence cada coisa? No Novo Testamento, acima de 70 vezes, nos 4 evangelhos, é falado do nosso Senhor e Redentor como Filho do Homem. De Romanos 1 até Judas, o último versículo, sequer uma vez, mas sempre Filho de Deus. Por quê? Tudo está numa ordem bíblica. Como Filho de Deus, Ele é Redentor. E através dele, o nosso Redentor, como Filho, nós como filhos e filhas de Deus, fomos trazidos ao nosso estado original de volta. Como Filho do Homem, Ele é profeta. E se falamos isto assim, irmãos e irmãs, temos que simplesmente respeitar o que está escrito na palavra. E então, até como servo, o nosso Senhor, em Isaías 42, em Isaías 49, e então, em Mateus 12, eis lá o meu servo. De repente, ele é mostrado como servo para mostrar a sua tarefa, o seu ministério, para cumpri-la. E justamente esse termo como servo está em ligação com os povos gentios e não em ligação com Israel. Eu quero vos ler essas passagens bíblicas para que vocês saibam que o Senhor
a sua santa e preciosa palavra, até no menor e mais fino detalhe, revelou que nós sabemos exatamente em quem cremos e em que contexto algo está escrito. Aqui, por exemplo, em Mateus 25, isso nós já dissemos, a partir do versículo 1 a 12, do noivo. Então, em Mateus 25, a partir do versículo 31, nós podemos ler, Mateus 25, versículo 31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todos os povos serão reunidos adiante dele. Há as diversas vindas do nosso Senhor, mas somente um retorno, uma segunda vinda em ligação com a igreja, em ligação com a noiva. Então lemos em Mateus 12, versículo 17, a partir do versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios, ele anunciará o juízo aos gentios. Não somente Israel, mas aos povos gentios. Desde antemão, os povos gentios estavam incluídos no conselho de salvação do nosso Deus, como em Gênesis 12, versículo 3, está escrito: em ti devem ser abençoados todas as gerações da terra. E aqui está que eu colocarei o meu espírito sobre ele, e ele deverá anunciar o juízo ou a justiça aos gentios. No versículo 19, não contenderá, nem clamará, nem ouvirá alguém a sua voz pelas ruas. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, até que faça triunfar o juízo. Nosso Senhor é o vencedor do Gólgota. Ele, pela graça, nos trouxe a justificação pela graça, pela fé, no sangue derramado. Pela graça nos concedeu isso, até que Ele tenha carregado a justiça e cumprido a justiça. Então segue adiante. Sim, poderíamos ler, primeiramente em Isaías 42, poderíamos ler a promessa em Isaías 42, versículo 1, é:
Eis aqui o meu servo, em quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. E então pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios, aos povos. Já no profeta Isaías havia sido anunciado que a salvação de Deus, que em Israel, em Belém, em Judeia, em Jerusalém, em todos os lugares, havia se tornada revelada, mas que o plano de salvação do nosso Deus inclui todos os povos, todas as línguas, e nós pertencemos a isto. Então nós temos aqui em Isaías 49, no sexto versículo, Isaías 49, versículo 6, disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer e restaurares os que de Israel têm sido preservados. Também te porei como luz dos gentios, a fim de seres a minha salvação até os confins da terra. Esta foi a profecia no Antigo Testamento, e ela se cumpriu. E quando eu li até os confins da terra, eu tive que pensar novamente nisso, que o irmão Branham havia dito, e o que também em Mateus 24, 14 está escrito, que o Evangelho do reino de Deus será pregado a todos os povos, para testemunho. E a última mensagem alcançou também os confins da terra. Assim é a profecia. A mim não basta que guiar de volta as tribos de Israel, mas sim, a minha salvação deve alcançar todos os povos até os confins da terra, está ser revelado. E nós vivemos, de fato, nesse período no qual a última mensagem alcança os confins da terra, alcançou os confins da terra. E aqui, especialmente em Mateus, no capítulo 3, no versículo 17, somente para mais uma vez, irmãos e irmãs, a palavra com prazer, para enfatizar isso. Disso aqui se trata. No Antigo Testamento, os feixes de trigo tinham que ser armados diante do povo e tinham que ser balançados para que tivessem o comprazer de Deus. E aqui se trata do comprazer de Deus. E o agrado de Deus, primeiro, teve que descer sobre o Filho de Deus antes de vir sobre todos os filhos e filhas de Deus. E aqui, em Mateus, no 3º capítulo, versículo 17, nós lemos: e eis uma voz dos céus, eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Simplesmente todo-poderoso isso. Não
somente como sacrifício trazido, não somente como servo, mas meu filho, no qual está o meu comprazer, porque estamos no Filho de Deus. Desde antes da fundação do mundo, nós fomos eleitos para sermos filhos e filhas de Deus, para que o comprazer de Deus também possa vir sobre nós e descansar sobre nós. E então em Mateus 17, a palavra conhecida por todos nós, Mateus 17, versículo 5, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os envolveu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: isto me agrada muito. Então apareceu uma nuvem clara, uma clara nuvem, e a voz veio desta nuvem que disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em Mateus 7, nós temos o primeiro testemunho. E o que foi? Batismo espiritual. João viu como o Espírito de Deus desceu sobre o Filho de Deus. E o nosso Senhor Redentor disse: eis, cabe-nos cumprir toda a justiça. E João disse: eu deveria ser batizado por ti. Mas o Senhor disse: cabe a nós cumprir toda a justiça. E ele batizou o nosso Senhor e Redentor, e o céu se abriu, e o Espírito de Deus desceu. Irmãos e irmãs, esta é a primeira promessa no dia de Pentecostes. Deixai-vos, cada um de vós, batizar-vos no nome de Jesus Cristo, assim recebereis o dom do Espírito Santo. E após isso, a voz falou, após o batismo espiritual: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Irmãos e irmãs, nós queremos levar isso muito a sério. Não fanatismo, não começar a forçar algo, mas de coração crer que o Senhor conceda a graça que todos que na fé e na obediência se deixaram batizar, biblicamente se deixaram batizar, têm o direito de serem batizados espiritualmente, pois assim está escrito: eu vos batizo com água para arrependimento, o que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que agrade a Deus de dar uma virada, que em certo ponto, em futuro próximo, nós nos possamos reunir e não mais necessitemos pregar, mas somente orar até que o céu se incline. Irmãos e irmãs, também isto, no último mês, chegamos no último mês do ano, o tempo está simplesmente correndo, e se Deus quiser, novamente no dia 6 e 7 de janeiro, nos reuniremos novamente aqui, mas simplesmente nós passamos com grande expectativa para um novo ano, e falamos: Senhor, se não acontecer nesse ano, então tem que acontecer no próximo ano.
O tempo está simplesmente tão avançado que sabemos que o Senhor, Ele se elevará, Ele trará a sua obra à conclusão. E como o começo pelo poder do Espírito Santo foi, também o fim será por um poderoso derramamento do Espírito Santo. E assim sucederá. E nós, ontem também mencionamos, todos os movimentos pentecostais e os avivamentos acima de 120 anos já passaram, desde que o Espírito de Deus novamente começou a atuar sobre a terra. Mas o que restou, mesmo após o maior avivamento de cura, que todos, de certa forma, aceitaram e receberam, o que restou disso? Movimento carismático aqui, movimento carismático lá, tudo restou, tudo ficou. A doutrina trinitária, o batismo trinitário, todos permaneceram na massa azeda antiga, mas agora está o tempo do chamado para fora, da restauração, de volta a Deus, de volta à palavra. E o último derramamento acontecerá. E aqueles que de fato fecharam uma aliança de uma boa consciência com Deus, eles receberão o poder vivenciador, pois assim está escrito: se aquele Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos morar em vós, então Ele tornará vivos os vossos corpos mortais. O poder de Deus tem que morar em nós. E o comprazer de Deus tem que descansar sobre nós e pode descansar sobre nós. E nós vivenciaremos o aperfeiçoamento juntamente. Eu não somente falo isso Deus prometeu na sua palavra. E tão certamente quanto foi dito, como foi dito ao irmão Branham, que a mensagem bíblica que lhe foi confiada seria precursora da segunda vinda de Cristo, uma ligação direta com o retorno de Jesus Cristo, com a segunda vinda de Jesus Cristo. E nós cremos de todo o coração que a igreja neotestamentária simplesmente encontrou o caminho de volta e nós podemos vivenciar tudo o que foi perdido, a restauração, ou esteve perdido, nós podemos, na fé, receber e aceitar. Mas então, em Mateus 17, no versículo 5, mais uma vez, Mateus 17, versículo 5, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E disto é que se trata. Quem tem um ouvido, ele ouça o que o Espírito agora diz às igrejas. E Pedro pôde escrever em 2 Pedro, no capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 18, e ouvimos esta voz dirigida do céu quando estávamos com ele no Monte Santo.
louvado e glorificado seja o nosso Senhor e Deus, que os 3 apóstolos estavam lá quando aquilo que em Mateus 17 nos é relatado, que a nuvem sobrenatural desceu. E quem ler no Evangelho de Marcos, eles estavam envolvidos nessa nuvem, irmãos e irmãs. E então, a poderosa voz a partir da nuvem, e Pedro pôde dizer: esta voz nós ouvimos com os nossos ouvidos quando fomos juntos com ele no Monte Santo. Graças seja a Deus. E o Senhor pôde dizer: vós sois meus servos, meus testemunhos. Os apóstolos estavam lá quando aconteceu o sobrenatural. Eles acompanharam nosso Senhor. Irmãos e irmãs, e hoje nós podemos dizer: Deus nos concedeu a graça com Ele, de caminharmos com Ele. E vamos falar mais uma vez: o comprazer de Deus primeiramente teve que vir sobre o Redentor, para que nós, os redimidos, possamos receber o comprazer de Deus. Tudo aconteceu nele e com ele e através dele. Perdão, reconciliação, justificação, graça e plena salvação, até a fé e a obediência. Ambas coisas o Senhor tem que atuar em todos nós, e Ele o fará. Fé e obediência fazem parte juntos. E então, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 9, nós lemos que o nosso Senhor com seus discípulos esteve. Atos Apóstolos 1, versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os a seus olhos. A nuvem sobrenatural que acompanhou o povo de Israel, a nuvem sobrenatural que no dia 28 de fevereiro, lá no Arizona, desceu, e todos sabem, foi tão poderoso. Eu sou sempre grato quando eu releio ou ouço como aconteceu. Que bramido, que tormenta e 7 trovões poderosos. O irmão Branham disse: as pedras voaram 150 pés, dividido por 3 são 50 metros ao redor. E se eu leio isto, que esses 7 trovões que estão em ligação com a nuvem sobrenatural, no dia 28 de fevereiro, ecoaram, e com isto foi colocado a ligação. Volte para Jeffersonville, porque os 7 selos devem ser revelados. E porque não havia outra passagem que falava de 7 trovões, o irmão Branham se referiu a Apocalipse 10, mas quando ele diz a fé de revelação está nos 7 trovões, mas não nos 7 trovões que após arrebatamento e muito mais tarde ecoarão, mas sim em ligação com a santa missão da abertura dos 7 selos, porque lá os últimos mistérios foram revelados. E nós agradecemos a Deus o Senhor. Eu espero que vocês todos compreendam isso. Quão movido e dominado eu estou quando eu leio os detalhes dessas vivências sobrenaturais
E quando eu ouço sobre isso, e até, como o irmão Branham disse, os cumes das árvores foram dobrados e as pedras voavam pela região. Se então, com os próprios olhos, podemos ver os cumes das árvores dobrados e as pedras que rolaram montanha abaixo, irmãos e irmãs, eu posso dizer assim como Pedro, eu vivenciei, tudo aquilo que estava ligado com a abertura dos 7 selos. Irmão Branham, ele me disse, há 6 meses atrás, Deus me mostrou que eu deveria me mudar para Arizona. Você pode ir para mim, viajar para Los Angeles e lá pregar às pessoas do negócio do pleno evangelho? Eu posso vos dar todos os detalhes. Deus de fato concedeu graça que desde o princípio estávamos ligados com aquilo o que Ele determinou para esse período. Caminhamos juntos, cremos e a partir de Deus pela graça recebemos revelado. E então, vocês podem imaginar, quando eu ouço sobre doutrina de trovões que são anunciadas, então simplesmente muda-se o sentimento. Também, por isso que o Senhor nos manteve em toda humildade, que sabemos tudo é graça, a salvação, a libertação, tudo, o perdão, a justificação, o novo nascimento, a restauração, tudo é graça e em tudo nós podemos, pela graça, ter parte. Então, mais uma vez, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, essa passagem bíblica todos conhecemos, ele fala do direto retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. No versículo 17, 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, então, nós que estivermos vivos e formos deixados, seremos arrebatados em nuvens, juntamente com eles, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Ou com Ele estaremos unidos. O Senhor, Ele mesmo, Ele foi levado numa nuvem. Todos nós, da mesma forma, seremos levados para cima. Ainda a passagem aqui da carta de Judas, como exortação, como verdadeira exortação a todos os irmãos servidores, de não passarem além da palavra, de não pregarem, e como o irmão Branham disse, não aceitem nada se não estiver escrito na Bíblia. E aqui, na carta de Judas, nós lemos no versículo 24 e 25, carta de Judas, versículo 24 e 25, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, da sua glória, louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Vamos ler mais uma vez. A Ele, aquele
que é poderoso para vos guardar de sobre o que você quer tropeçar ou titubear. Tudo está claro, tudo é verdadeiro, tudo foi revelado nos diversos contextos. Ora, aquele que a ti e a mim, que a nós, nos guarda de todo tropeçar, de todo engano, nos protege, nos pode proteger de tudo e nos protegerá, nos guardará, mantendo-nos irrepreensíveis até com alegria perante a sua face em glória. Irmãos e irmãs, esta é a santa palavra de Deus. E como nós ontem falamos, não olhemos para os nossos corpos. Também eu me tornei idoso. Em alguns dias eu terei 85 anos. Nada mais é como era uma vez. E toda a minha vida, os olhos, li, escrevi. Os olhos sempre estavam na coisa, mas Deus, ao Senhor seja de coração dada a gratidão, que em todos os anos concedeu graça para viajar e para carregar a mensagem e a maravilhosa palavra para ser anunciada. Então, no versículo 25, ao único Deus, aleluia, a Ele, ao único Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, a Ele seja glória, majestade, domínio e poder antes de toda a eternidade e agora, e por todo o sempre. Antes do começo do mundo, agora e em toda a eternidade. Para isso, nós falamos amém. E como frequentemente eu disse, não precisamos de nos agradecer ao profeta ou para os apóstolos, nós agradecemos a Deus o Senhor, que Ele, no dia da salvação, nos ajudou, nos concedeu graça, nos abriu os olhos e os corações, concedeu revelação pela graça, que de fato pudemos ter sido incluídos no Conselho de Salvação. E ainda em 1 Timóteo, no capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, e aqui lemos versículo 5. Deus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então temos aqui em 1 João, segundo capítulo, versículo 1, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Vamos resumir. Nosso Senhor e Redentor teve que ser tudo em tudo. Ele permaneceu Senhor, se tornou ser humano por causa da humanidade. A palavra se tornou carne e morou entre nós, e nós vimos a sua glória como filho do homem, como filho de Deus, como filho de Davi. Nós vemos onde tudo isso pertence. Então, para nós, como mediador da nova aliança, como advogado, como Ele intervém por nós, tudo ordenado por Deus. E nós somos gratos que ainda vivemos no tempo da graça e que a mensagem, de fato, caiu sobre chão frutífero
E mais uma vez, seja enfatizado, irmãos e irmãs, desta última proclamação, é definitivo, não virá mais nada. É a última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo, com a plena restauração. O fundamento original nós encontramos e nós somos edificados sobre esse fundamento original e sabemos que o Senhor nos aperfeiçoará para o glorioso dia do seu retorno. E nós desejamos que todos que ouvem agora a palavra, creem, estejam também lá. Se no nosso meio temos alguns ainda que tomaram sua decisão para o Senhor e ainda não foram batizados, hoje há a possibilidade também para isso. E anteriormente nós contemplamos, cabe-nos cumprir toda a justiça, arrependimento, perdão, fé, batismo espiritual, tudo faz parte junto e nós podemos o pleno evangelho original, nós podemos anunciar a plena salvação. E como lemos, nosso Senhor, Ele se tornou salvação para os gentios. Como Paulo, nos Atos dos Apóstolos 13, disse, nós nos voltamos aos gentios para que se cumpra o que Deus disse através do profeta Isaías. Agora, Deus traz a sua obra com todos os povos à conclusão. E então, Ele enviará os 2 profetas diretamente após o arrebatamento para Jerusalém. E eles cumprirão a missão divina. Tudo nos foi escrito para nós na palavra de Deus. E, de fato, um torpe não pode errar, mas todos aqueles que pensam saber e sequer têm uma missão para anunciar a palavra, eles simplesmente viram a palavra, não somente a palavra como Paulo disse, mas também as citações do irmão Branham. Que Deus possa conceder graça, que em nenhum de nós haja uma interpretação, uma falsa doutrina que possa se espalhar, que todos sejamos santificados na palavra de Deus e lavados no sangue do Cordeiro. E, de fato, sejamos selados com o Espírito Santo, porque o comprazer de Deus sobre nós descansa. Eu sei, irmãos e irmãs, eu sei quão difícil é quando, se olharmos para nós mesmos, as nossas fraquezas, os nossos defeitos, se vemos tudo isso, mas nós não olhamos para nós mesmos, como Abraão não olhou para si mesmo e também para as circunstâncias, nós olhamos para o nosso Senhor e Redentor, que carregou tudo sobre si, cada transgressão, tudo carregou sobre si. A carta de culpa foi rasgada. Nós somos livres pelo sangue da nova aliança que por nós jorrou. Mas da mesma forma, importante é, na fé e na obediência, permanecer, seguir fielmente ao fiel Senhor, não caminhar por própria vontade, mas determines tu somente. Guia-me, ó Senhor, através do teu Espírito,
porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E o Espírito de Deus guia em toda a verdade. E a verdade é a santa, preciosa palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. E sejam sinceros, vocês todos não podem confirmar que o Espírito Santo também me guiou em toda a verdade, que a palavra não foi somente anunciada, mas durante a pregação, revelação vos foi dada. Ensinamento divino vocês receberam. Nós não seguimos palavras de homens, não temos palavras de homens, mas anunciamos a palavra de Deus, e essa palavra não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para que foi enviada. A Ele, ao nosso Senhor e Redentor, seja a honra e o louvor agora e em toda a eternidade trazida. Amém. Vamos levantar e vamos cantar com frequentemente, assim como sou, assim tem que ser. E simplesmente pediria que as duas irmãs ainda venham nos cantar um hino. E então oraremos por todos que querem se deixar batizar. Vamos cantar assim como sou. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Glória e louvor seja ao Senhor. Man singet mit Freuden vom Sieg. Cantamos com alegria da vitória. Nas cabanas do povo de Deus. Sim, ele venceu morrendo no madeiro sangrento. A direita do Senhor está elevada. A direita do Senhor mantém a vitória. Oh, regozijem, redimidos, e louvem o Cordeiro que venceu a morte. Cantem com a alegria da vitória. A multidão que venceu no sangue, onde a vitória está no sangue, que venceu o mundo e o inferno. A direita do Senhor está elevada. A direita do Senhor mantém a vitória. Ó, regozijem, redimidos, e louvem o Cordeiro que venceu a morte. Cantem com alegria da vitória. O povo que venceu pelo seu sangue. Em breve estarão em descanso de segurança. A direita do Senhor está elevada. A direita do Senhor mantém a vitória. Ó, regozijem, redimidos, e louvem o Cordeiro que venceu a morte. A direita do Senhor está elevada. A direita do Senhor mantém a vitória. Ó, regozijem, redimidos, e louvem o Cordeiro que venceu a morte. Amém. Amém.
Morte, aonde está o teu espinho? Inferno, onde está a tua vitória? Graças seja Deus que nos concedeu a vitória através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que agora os 3 irmãos venham e agradeçam ao Senhor. Está Hans Heinrich aqui, então venha e agradeça ao Senhor. Está aqui? Está aqui hoje? Então venha. O irmão Russa, você também está aqui? E então, também nosso irmão Kazimir, pedimos que ele também venha brevemente e agradeça ao Senhor, sim. E o irmão Justin, da África do Sul, também pode vir para agradecer ao Senhor. Simplesmente agradecer, Deus abençoe. O nosso Pai Celestial, nós acabamos de ouvir agora, a direita do Senhor está elevada, a direita do Senhor mantém a vitória, Senhor, e a vitória da cruz do Gólgota, justamente nessas 2 reuniões, foi colocada a luz do candeeiro. Senhor, nós podemos com fé vir a Ti, nós podemos com corações alegres hoje ir para as nossas casas, porque Tu consumasses tudo por nós. Ó Senhor, Tu tomaste o nosso lugar na cruz do Gólgota. Tu carregaste a nossa vergonha e por nós sofrestes, e a maldição que nos deveria estar sobre nós, Tu tomaste sobre Ti, para que hoje nós pudéssemos sair livres, Senhor. A Tua palavra cumpre ainda hoje aquilo para o qual Tu a enviaste. Eu Te agradeço por isto. Ó amado Senhor Jesus, eu Te agradeço. Se hoje nós falamos dos sinais e milagres, ó Senhor, Gideão disse a Ti, dá-me um sinal, para que eu reconheça que Tu és, que falaste comigo. Ó Senhor, e Moisés, quando no chamado estava, se não virem no primeiro sinal, virão ao segundo sinal. E se não virem ao segundo sinal, ó Senhor, quão misericordioso és Tu conosco, quantos sinais Tu nos deste para que conheçamos que Tu és que falas conosco. Que hoje não seguimos, não vemos palavras de homens, mas que vemos a Ti o revelado, temos a Ti o revelado no nosso meio. Eu Te agradeço, Deus maravilhoso. Assim Te peço, abençoe a cada um. Não deixe nenhum sair sem bênção desse lugar. Glorifique a Tu através de cada membro e venha a cada um, chega ao Teu direito. O nosso coração está cheio de louvor e gratidão. Não há nenhuma reclamação e lamentação, somente honra a Ti. Toma-nos totalmente. Nós agradecemos a Ti, no santo nome de Jesus. Amém. Fiel amado Senhor, nossos corações estão cheios de gratidão, Senhor, para reconhecermos o que Tu fazes no nosso tempo. Abraão, Isaac e Jacó se alegraram, Senhor, de receberem uma promessa. No nosso tempo, ela se cumpre, Senhor. Isaías falou sobre isso, amado Senhor, mas no nosso tempo se cumpre. Senhor, amado fiel Senhor, Tu fizeste grandes coisas no nosso tempo, Senhor. O irmão Branham, Senhor, confirmou isto. Ele se alegraria da mesma forma com todos os profetas de ouvir o que aconteceu no nosso tempo. Amado Senhor, Tu traz tudo ao cumprimento, e nós somos a prova viva em todos os povos, línguas e nações, que a Tua palavra chegou ao seu cumprimento. Nós fomos chamados para fora por Tua graça, e Tu enviaste os Teus servos em todos os povos, línguas e nações, Senhor, em todas as cidades dessa terra. Então agora o tempo está avançado. Nós somos o Teu povo chamado para fora. Tu nos concedeste graça, Senhor. Ó amado Senhor, Tu nos separaste, Tu nos purificaste, Tu nos santificaste, Tu nos ensinaste maravilhosamente em toda a verdade e nos guiaste, Senhor. Amado Senhor, também nesse fim de semana, Tu falaste conosco. Ó fiel Senhor, qual graça de estarmos diante da Tua face, amado Senhor, que nenhuma pessoa pode imaginar.
Aquilo que tu fazes, se contarmos isso adiante, ninguém compreenderá. Mas é a unificação invisível da noiva, Senhor, em todos os povos, línguas e nações, que se cumpre. Tu concedesse a mim e a nós todos graça. Nós nos alegramos também, Senhor, por ontem à noite, Senhor. Cada promessa, Senhor, do teu retorno. Amado Senhor, todos esses profetas, Paulo, Pedro, todos falaram sobre isso. E nós estamos muito próximos diante do teu retorno. Por isso queremos te agradecer. Nós falamos somente Maranata. Nós falamos sim e amém para cada palavra de Deus. Deve acontecer conosco, em nós, Senhor, amado Senhor Jesus. Pelo breve tempo que ainda está diante de nós, prepara-nos, Senhor. Que o teu pleno amor, Senhor, possa surgir, estar em nós, Senhor, porque o tempo está próximo e tu vens em breves. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Se nosso irmão Jean-Claude está aqui, ele pode vir brevemente cantar. Venha, venha. Sim. Venha. Amado Senhor, eterno, fiel Deus, no nome de Jesus, nós te falamos obrigado, porque tu és Jesus, através de Jesus Cristo, nosso Pai, e tu és o Santo, vivo Deus, o único Deus. Que tu sejas glorificado, o teu santo nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, que a partir do céu, do teu santo trono, que tu nos abençoaste ontem e hoje, nesses nossos cultos a Deus, e nós ouvimos a tua voz, tu revelaste a tua palavra, e nós te agradecemos por isso. Nós te agradecemos. Por favor, abençoe toda a congregação e todos que através da internet estão ouvindo, e todos que estão determinados para ouvirem aquilo que tens a dizer, aquilo que tu dizes. Fiel Senhor, prepara-nos para que possamos estar preparados para o teu retorno. Nós ansiamos que tu nos tomes contigo. Senhor, que o teu santo nome seja honrado. Nós te amamos, Senhor, de todo o coração. Tu, Senhor, abriste os nossos olhos, nossos corações. Nós podemos crer que tu és o único e verdadeiro Deus vivo. Senhor, e eu quero ainda saudar a todos os irmãos e irmãs e todo o grupo que veio, e também a irmã da Noruega. Que Deus possa nos abençoar a todos e que Deus possa nos abençoar a todos e que esteja conosco, com Deus. Amém. Amém. Irmão Justinho, onde você está? Sim, meu irmão. Somente orar. Deus, nosso Pai. Orará em francês. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos nesta manhã por tua palavra. Nós te agradecemos pela direção do teu Espírito Santo. Nós te agradecemos por tu
nos ter dado esse lugar para que possamos vir para ouvir a Tua palavra. Obrigado pelo ministério do nosso irmão e pela revelação da Tua palavra para esse tempo. Nós chegamos a Ti com gratidão e te agradecemos por Tua direção de todo o coração. Nós cremos de todo o coração que Tu que começaste essa obra em nós, Tu a completarás para o dia de Jesus Cristo. Toda a honra ao Teu nome e o poder, hoje e para sempre, no nome de Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém. Amém. Alguém ainda que quer agradecer? Ainda alguém que quer? Irmão Didier, você também quer vir agradecer? Irmão Tati, queria agradecer? Então venham, por favor. Sim, seja dada a gratidão ao Senhor. Certamente agradeceram juntamente. Temos alguns aqui que querem se deixar batizar. Sente-se, por favor, para que aqueles que querem se deixar batizar possam se levantar. Quem olha agora, talvez tenhamos alguns aqui que querem se deixar batizar. Quem está aqui em pé na fileira? Jean-Claude? Eu sempre esperava ele desse lado. Venha, venha. Venha aqui. Então, hoje não haverá batismo? Sim? Há alguém ainda? Olhem, por favor, alguém. 3, 4. Sim, está bem. Então, onde está o diretor do coral? Irmão Erich Schmidt, se você estiver aí, estiver à disposição, seria bom se você pudesse fazer o batismo. Assim cantem hoje. Obrigado, Jesus. Nós esperamos por Ti. Jesus voltará.
Maranata. Amém, amém. Obrigado, muito obrigado. Vocês podem sentar-se ainda. O coral, o diretor do coral ainda tem um hino. Nós estamos na presença de Deus e somos gratos. Estou aqui, estou aqui. O coral não cantará agora. Iremos para o batismo. Então, pedimos que todos que querem se deixar batizar, venham agora para a frente. E passamos saudações a todos que querem se deixar batizar, venham agora para a frente. E nós passamos saudações a todos de coração, a todos, aonde quer que vocês se reúnam para ouvirem a palavra de Deus. O Senhor abençoe em todos os povos, em todas as línguas, e abençoe especialmente todos os irmãos servidores que de fato somente distribuam, repartam o alimento espiritual, e quem leu atentamente, ele saberá que em Mateus 24 é falado que o Senhor retornará do tempo do fim, e então do alimento que deve ser distribuído, e após isso está escrito: então o reino de Deus será igual a 10 virgens. Tudo está em harmonia, na sequência escrito. E eu peço de fato a todos os irmãos servidores de somente passarem o puro alimento espiritual, a pura palavra revelada, que anuncie isto. Nenhuma interpretação sequer, nenhuma sequer interpretação. Vamos ainda nos levantar para juntamente agradecermos ao Senhor, e então iremos para o batismo. Quem dos irmãos quer vir ainda? Irmão Tati, você quer vir para agradecer ao Senhor? Simplesmente venha. Sim, simplesmente venha. Meu Deus. Senhor Deus, com corações gratos, nós falamos muito obrigado. Nós estamos sem palavras. Nós somos indignos. Tu és digno. A tua mão direita mantém a vitória. O que ouvimos são as verdadeiras palavras de Deus. Deixa a congregação dizer amém. Nós te agradecemos pelas promessas. Nós te agradecemos pelo cumprimento das promessas.
Tu és o Deus fiel. Tu não mentes. Tu és o Deus da verdade. Ó Senhor, deixa-nos estar preparados. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Tu enviaste a mensagem para preparar a noiva. Em breve o noivo virá como relâmpago. Vem do leste para o oeste. Assim a tua vinda será. Deixa-nos estar preparados. Obrigado por tudo. Da profundeza do meu coração, abençoe meus irmãos e irmãs mundialmente. Recebam a glória, recebam majestade agora e para sempre. No santo nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Tu és digno. 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 Ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. A tua verdade caminha adiante. Somente uma pequena palavra aos que querem deixar batizar. Vocês creem de todo o coração? Vocês aceitaram receber o vosso Redentor e pela graça vivenciaram o perdão e na fé e na obediência vocês são batizados e podem confiar no Senhor que Ele consumará a sua obra de graça convosco e em vós. Senhor Todo-Poderoso Deus, abençoe todos que vieram agora para se deixarem na fé e obediência batizarem. Abençoe-os e esteja com eles. Abençoe também nosso amado irmão Erich Schmidt, que fará o batismo. Abençoe o irmão Schmidt, que não pode estar aqui hoje. Abençoe todo o teu povo que te adora. Abençoe a todos no seu caminho para o lar. Tem misericórdia. A ti, ao único, ao eterno Deus, seja a honra, louvor e a gratidão trazida, agora e para sempre. Aleluia. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Seja glorificado. Aleluia. Amém. Aleluia. Seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora.